10 atitudes que fazem você parecer um perdedor, e talvez você nem perceba. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começarmos, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Hoje vamos falar sobre algo que muita gente não percebe, mas que está minando seu sucesso diariamente. Você não precisa estar falido, passando vergonha em público ou no fundo do poço para transmitir a energia de um perdedor. Muitas vezes, são os pequenos hábitos diários, reações automáticas e padrões sutis que, sem que você perceba, gritam ao mundo: eu não me valorizo. Então, por que você deveria me valorizar? Sim, mesmo sem querer, você pode estar exalando uma aura de fracasso, e isso tem um preço. Você perde respeito, perde oportunidades e, pior ainda, começa a acreditar que merece menos. Mas não se preocupe, porque a mudança começa pela consciência. E é exatamente isso que vamos fazer hoje: criar consciência. Vamos direto ao ponto e analisar as 10 atitudes que podem estar sabotando sua imagem e seu futuro. 1. Reclamar o tempo todo sem mover um dedo. Todo mundo tem dias ruins. Desabafar faz parte da vida. Mas se sua vida virou um eterno discurso de lamentações, o trabalho, os amigos, o chefe, o corpo, o trânsito, a política, e nada muda, você se torna uma presença tóxica. Vamos fazer um exercício rápido. Pense nas últimas 5 conversas que você teve. Quantas delas foram dominadas por reclamações? Se a resposta for a maioria, é hora de repensar. No início, as pessoas podem até ter empatia. Poxa, que pena que você está passando por isso. Mas com o tempo, deixam de sentir pena e começam a sentir vergonha alheia. E o mais grave, param de confiar em você para qualquer responsabilidade ou oportunidade. Porque reclamar sem agir envia uma mensagem clara: eu vejo o problema, mas sou impotente demais para enfrentá-lo. A atitude do vencedor? Identifique o problema, sim. Mas logo em seguida, pergunte-se: o que posso fazer a respeito? Se a resposta for nada, então mude sua reação a ele. Se a resposta for algo, então haja. A diferença entre o reclamão e o realizador não é a ausência de problemas, é a resposta a eles. 2. Viver de passado glorioso. Sabe aquele troféu do campeonato de 2009? A viagem épica com os amigos em 2015? O emprego dos sonhos que você teve há 7 anos? Pois é. Quando suas histórias mais incríveis estão no retrovisor, você passa a imagem de que o seu ápice já foi. Não estou dizendo para você esquecer seu passado ou não se orgulhar dele. Mas quando você só tem histórias antigas para contar, parece que sua vida parou. É como um atleta que só fala do gol que fez 10 anos atrás, nunca do treino de hoje ou dos planos para amanhã. Enquanto os vencedores estão ocupados construindo o próximo capítulo, você parece uma vitrine de glórias vencidas. Resultado? As pessoas perdem o interesse no que você é agora. E sabe o que é pior? Você mesmo começa a acreditar que seus melhores dias já passaram. Que não há mais nada de extraordinário para viver. O antídoto? Crie novas histórias. Novos desafios. Trace metas que te façam olhar para frente, não apenas para trás. Porque a vida é uma estrada, não um museu de lembranças. 3. Tentar sempre ser melhor que os outros. Alguém compartilha uma conquista, uma promoção, um novo relacionamento, uma vitória pessoal, e sua reação imediata é dizer: ah, isso me lembra quando eu. Parabéns, você acabou de matar a empolgação de alguém para inflar seu próprio ego. Isso não é competição, é carência mal disfarçada. E veja bem, não estou falando de compartilhar experiências relevantes ou oferecer conselhos quando solicitado. Estou falando daquela necessidade constante de redirecionar o holofote para si mesmo. O problema é que quem vive nessa de precisar sempre ter a última palavra, acaba sendo deixado de fora das conversas. As pessoas param de compartilhar conquistas com você. Porque elas preferem dividir suas vitórias com quem sabe celebrar, não competir. Lembre-se, o verdadeiro vencedor não precisa vencer todas as conversas. Ele sabe quando é hora de ser protagonista e quando é hora de ser plateia. Da próxima vez que alguém compartilhar algo positivo, experimente só dizer: isso é incrível. Me conta mais sobre como você conseguiu. E observe como as pessoas passam a confiar mais em você. 4. Vestir-se como se nada importasse. Não, você não precisa sair por aí como se fosse para um desfile de moda. Nem gastar um salário em roupas de marca. Mas existe uma linha tênue entre estar confortável e estar desleixado. Aparecer de qualquer jeito em ocasiões importantes, uma entrevista, um encontro, uma apresentação,
passa uma mensagem clara: nem eu me levo a sério. Não se trata de estilo ou de seguir tendências. Se trata de respeito. Pela ocasião. Por quem está lá. E principalmente por você mesmo. Sua aparência é como a embalagem do produto que é você. Não importa o quão valioso seja o conteúdo, se a embalagem está amassada, rasgada ou suja, as pessoas hesitarão em investir tempo ou confiança. E veja bem, não estou falando de luxo ou extravagância. Estou falando de cuidado. Roupas limpas e adequadas ao contexto. Um corte de cabelo bem feito. Higiene básica. É incrível como pequenos detalhes na aparência podem abrir, ou fechar, grandes portas. Não por superficialidade, mas porque demonstram seu nível de autocuidado e consciência social. A atitude do vencedor? Trate cada dia como uma oportunidade, e vista-se de acordo. 5. Ser obcecado pela própria aparência. O outro extremo é igualmente problemático. Olhar-se no espelho a cada 5 minutos, checar cada ângulo do Instagram, caçar elogios a cada post, isso grita insegurança. E mais, transmite uma autoestima frágil, que se despedaça sem a aprovação dos outros. Quem precisa ser validado o tempo todo, perde força na presença. Vamos fazer uma distinção importante. Cuidar da aparência é saudável, ser refém dela, não. A diferença está na motivação. Você se arruma para sentir-se bem consigo mesmo ou exclusivamente para impressionar os outros? Já reparou como pessoas realmente magnéticas têm uma relação equilibrada com a própria imagem? Elas se cuidam, sim. Mas não parecem se importar demais com um cabelo fora do lugar ou uma espinha ocasional. Por que isso acontece? Porque elas sabem que seu valor vai além da casca. Que tem personalidade, inteligência, habilidades e experiências que nenhum filtro do Instagram pode capturar. O segredo? Invista em você por inteiro, não apenas na superfície. Quanto mais você desenvolve seu interior, conhecimento, habilidades, caráter, menos obsessivo fica com o exterior. 6. Buscar validação desesperadamente. Postar cada pequeno feito como se fosse uma medalha olímpica. Fazer questão que todos vejam cada conquista, cada esforço, cada microresultado. A linha entre celebrar e implorar por atenção é tênue e fácil de perceber. Tem algo muito revelador nas redes sociais hoje em dia. Algumas pessoas compartilham suas vitórias como quem divide alegria. Outras, como quem mendiga aprovação. Quando sua autoestima depende de curtidas, reações e aplausos, ela se torna refém. Você começa a viver para a validação externa, e isso é exaustivo, tanto para você quanto para quem convive com você. E o pior, em um mundo onde todos buscam atenção, quem parece precisar demais dela acaba sendo visto como carente ou inseguro. Confiança de verdade é silenciosa. Insegurança faz barulho. Os verdadeiros vencedores celebram suas vitórias, sim. Mas não precisam de um coro de aplausos para sentirem que venceram. Eles sabem o valor do que conquistaram, independentemente de quantas pessoas notaram. A atitude do vencedor? Busque a aprovação da pessoa mais importante, você mesmo. O resto é consequência. 7. Agir como se soubesse tudo. O mundo já tem especialistas demais em absolutamente tudo, e poucos têm paciência para eles. Fingir que tem todas as respostas, interromper, corrigir, competir em sabedoria, isso não é autoridade. É arrogância. E o pior, afasta as pessoas. Ninguém gosta de conversar com alguém que já sabe tudo, porque não há troca real. Já reparou como as pessoas mais sábias são frequentemente as que mais ouvem? Que fazem perguntas genuínas. Que demonstram curiosidade em vez de superioridade. A verdadeira inteligência está em fazer boas perguntas, não em monopolizar as respostas. Quem sempre precisa provar que é o mais esperto da sala, logo se vê sozinho nela. Pare por um momento e pense, nas suas últimas conversas, você passou mais tempo falando ou ouvindo? Refutando ou compreendendo? Demonstrando o que sabe ou descobrindo o que não sabe? A atitude do vencedor? Abrace o não sei como um ponto de partida para aprender, não como uma derrota para o ego. 8. Ser amargurado com tudo e com todos. O cínico acha que é realista. Mas, na prática, ele só se tornou incapaz de acreditar em coisas boas. Zombar dos sonhos dos outros, rir das conquistas alheias, viver com o olhar cansado de quem já viu demais. Tudo isso soa menos como sabedoria e mais como ressentimento. É como se você estivesse dizendo ao mundo, se eu não conseguir ser feliz ou realizar meus sonhos, por que você conseguiria? O problema é que ninguém quer ser arrastado para um buraco negro de negatividade. As pessoas naturalmente se afastam de quem só enxerga problemas, nunca soluções.
E existe uma ironia cruel nisso: quanto mais amargurado você se torna, menos oportunidades aparecem. É um ciclo vicioso. Você fica amargurado porque as coisas não dão certo, e as coisas não dão certo porque você está amargurado. Como quebrar esse ciclo? Comece reconhecendo que o mundo não está contra você. Ele simplesmente é. Sua interpretação dos fatos é que cria sua realidade. A atitude do vencedor? Cultive o otimismo realista. Não a ingenuidade cega, mas a capacidade de reconhecer desafios e ainda assim acreditar que é possível superá-los. 9. Tolerar desrespeito repetidamente. Essa é uma das mais silenciosas formas de perder a própria dignidade. Deixar que falem mal de você, aceitem migalhas do seu tempo, passem por cima dos seus limites, tudo isso ensina ao mundo como você quer ser tratado. Ser gentil não é ser capacho. Ser educado não é ser submisso. Ser paciente não é ser passivo. Há uma diferença crucial entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa que os outros pisam. A diferença está nos limites que você estabelece e defende. Quem nunca se posiciona, acaba sendo tratado como invisível. Ou pior, como um degrau para os outros subirem. O respeito não é algo que você implora ou mendiga. É algo que você ensina as pessoas a terem por você, através do exemplo que você dá tratando a si mesmo. A atitude do vencedor? Estabeleça limites claros. Não com raiva ou arrogância, mas com firmeza e consistência. As pessoas não podem respeitar linhas que você mesmo não traçou. 10. Repetir os mesmos erros sem aprender nada. Errar é humano. Insistir no mesmo erro, alegando que a vida é injusta, é burrice emocional. Gasta demais? Escolhe sempre a pessoa errada? Sabota suas oportunidades? Isso não é azar, é padrão. Todo erro contém uma lição. Quando você não aprende a lição, o universo tem um jeito curioso de repetir a aula, geralmente com consequências mais severas. Quantas vezes você já disse dessa vez vai ser diferente sem realmente mudar nada em suas atitudes ou mentalidade? Como Einstein disse, insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Quem vence na vida não é quem nunca fracassa. É quem aprende, se adapta e evolui. A atitude do vencedor? Trate cada erro como um professor, não como um carrasco. Pergunte-se, o que isso me ensina? Como posso fazer diferente da próxima vez? Bônus: comparar-se com os outros constantemente. Este é um bônus especial que não estava no texto original, mas que merece atenção. A comparação constante é um dos hábitos mais tóxicos e comuns entre pessoas que se sentem fracassadas. Nas redes sociais, é fácil cair na armadilha de comparar sua vida real com a versão editada da vida dos outros. Você compara seus bastidores com o palco dos outros. E adivinha? Você sempre sairá perdendo nessa comparação injusta. A verdade é que cada pessoa tem seu próprio caminho, seu próprio ritmo, seus próprios desafios. Comparar sua jornada com a de outra pessoa é como comparar maçãs com laranjas, simplesmente não faz sentido. Além disso, o excesso de comparação gera dois sentimentos igualmente tóxicos: inferioridade, nunca serei tão bom quanto ele, ou superioridade, pelo menos não sou tão fracassado quanto ela. A atitude do vencedor? Compare-se apenas com uma pessoa, você mesmo, ontem. Seu único concorrente real é quem você era antes. Se você está melhorando, crescendo, aprendendo, isso é o que importa. Bônus 2. Procrastinar decisões importantes. Outro comportamento que merece destaque é a procrastinação crônica, especialmente de decisões que podem mudar sua vida. Adiar aquela conversa difícil, postergar o início de um projeto importante, esperar o momento perfeito para dar um passo significativo. Tudo isso soa como prudência, mas geralmente é medo disfarçado. E sabe qual é o problema? Enquanto você espera, a vida acontece. Oportunidades passam. Pessoas seguem em frente. E você fica para trás, não por falta de capacidade, mas por excesso de hesitação. Os perdedores estão sempre quase fazendo algo importante. Quase começando a academia. Quase abrindo o negócio. Quase terminando o livro. Quase. Já os vencedores entendem que a perfeição é inimiga da ação. Eles preferem fazer 80% hoje do que esperar condições ideais para fazer 100% num futuro que talvez nunca chegue. A atitude do vencedor? Adote a mentalidade de feito é melhor que perfeito. Dê pequenos passos hoje em vez de planejar passos gigantes para amanhã. Conclusão: ninguém nasce perdedor. Mas algumas atitudes te puxam para esse papel, sem que você perceba. E a boa notícia é que isso pode mudar. Você não precisa ser milionário. Nem famoso.
nem perfeito. Basta decidir que merece mais do que migalhas emocionais, sociais e profissionais. Eleve seus hábitos. Reconfigure sua mentalidade. E observe, quando sua postura muda, o mundo inteiro começa a reagir de forma diferente. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Você sabe que nasceu para mais. Então mostre isso. Deixe seu comentário abaixo contando qual dessas atitudes você já identificou em si mesmo e como pretende mudá-la. Curta este vídeo, compartilhe com quem também precisa acordar, e se inscreva no canal para continuar nessa jornada de crescimento juntos. Lembre-se, ou você evolui, ou fica para trás. A escolha, como sempre, é sua. Até o próximo vídeo.